Boa tarde! Mais um chá de redação começa, mais uma quarta-feira e eu tô muito feliz que a gente tá junto, não importa se a gente tá de quarentena, vai ter chá de redação sim! Eu sou Raiane Oliveira, eu sou supervisora de conteúdo aqui do quadro e eu tô aqui com ótima companhia, né? Oi, gente, eu sou o Pedro Pianetti, sou monitor da área de linguagens aqui do quadro. E eu sou o Baldi, coordenador da área de linguagens aqui do quadro. Boa tarde, todo mundo! Ai, gente, estou muito feliz. Mais um chá de redação, né? E como a gente começa, tem que lembrar do nosso episódio anterior para a gente, né, recapitular as ótimas dicas que foram dadas. O último episódio chama Como Ser Produtivo em Redação no Isolamento Social. O que a gente bateu papo? Bom, vai, gente. Você voltou para mim, né? É Pedro. Pedro é melhor. Vai, pode Pedro. ser para você, Baldi. Não, pode ser para você totalmente. Vai lá. Bom, no último podcast a gente falou sobre umas dicas super importantes para os alunos e vestibulandos desse ano que estão em isolamento social, como todo mundo, para manter um ritmo, para manter a prática da redação em casa, as melhores táticas. Inclusive sobre isso, né, Baldi? Parece que você lançou um e-book, né, no Baldi Educa. Conta para os meninos um pouco mais sobre isso, para os alunos que estão assistindo. Então, eu, por conta disso, né, por conta desse isolamento social e tal, e como eu e a Rai, nós ainda somos tutores, né, Rai, a gente ainda recebe muito feedback, lá no meu Instagram também recebo muito feedback dos alunos, dizendo que eles estavam se sentindo, de certa maneira, realmente parados, né, no tempo, assim, de estudo, de questão de procrastinação, de questão de desempenho, às vezes o desempenho até caiu, e a gente falou sobre diversas coisas a respeito disso, sobre a importância do exercício físico, como o isolamento social afeta a biologia do nosso corpo, enfim, sobre uma série de coisas. Aí, por conta desse tanto de coisa, eu resolvi fazer um e-book que ajuda os alunos, né, a vencer esses desafios, né, e a gente falou, inclusive, da questão da família dentro de casa, a gente falou na questão dessa questão biológica mesmo do corpo, a gente falou da questão da saúde mental, porque é normal a gente se sentir mal, né, em um período desse jeito, né? A gente falou sobre vivenciar isso, então a gente falou sobre diversas estratégias mesmo, colocar horário de estudos na porta, conversar com os familiares, ver qual que é o horário mais produtivo do seu dia, aprender a forma de você achar melhor, sobre essa transição de quem está aprendendo, né, no ensino presencial para o online, como essa transição foi feita, né, gradativamente e de uma forma que às vezes as escolas não estavam preparadas. Agora me falha a memória se a gente falou no episódio passado ou no anterior, mas a gente falou sobre muita coisa, cara, muita coisa mesmo. Eu acho que foi uma ótima recapitulação, tá? A gente falou essas dicas para o novo normal. Então, quem tá aí ainda, né, com dificuldade de lidar com a quarentena, volta no nosso episódio, dá uma olhadinha. A gente deu muitas dicas legais. E já tentando voltar, então, né, porque a gente está planejando de continuar com o nosso trabalho no chá de redação, de dar dicas para vocês, lidar com os problemas que vocês têm. O nosso tema de hoje foi uma sugestão também dada pelos alunos e ele vai ser muito bacana, porque ele vai falar muito com um aluno que também está tentando retomar uma rotina. O tema de hoje é: há muito tempo eu não escrevo uma redação. O que fazer? O que eu faço? A gente precisa pensar que diversos motivos fazem com que uma pessoa não se dedique como ela deveria na redação, né? E aí, a gente queria perguntar, né, começar o podcast perguntando quais motivos são esses, né, Baldi? Eu sei que você tem muito contato com os alunos, eles desabafam com você e você acaba ajudando eles com esses problemas. Então, vamos elencar quais são esses motivos do aluno ficar muito tempo sem escrever uma redação. Eu acho que esse tema é fundamental, a gente ter uma participação da galera que está vendo, né, ao vivo e tal. Então, gente, vamos mandando as perguntas para a gente quer ao máximo individualizar esse tema para a realidade de vocês, tá? Aproveita que vocês têm aí uma série de profissionais que têm conhecimento suficiente para a gente ajudar vocês, então vamos aproveitar. Então, o tema é: há muito tempo eu não escrevo redação, é isso? Isso, né? Perfeito. Então, existem diversas formas da gente pensar do motivo, né, que as pessoas não escrevem redação por um longo período. Talvez o primeiro motivo dele seja: eu não sei fazer, né? Ou seja, eu não tenho conhecimento do que é isso, e a gente percebe isso muito quando os alunos mandam as primeiras redações, que falta de fato conhecimento, ou seja, a prática ela vem antes
antes, né, da teoria, dessa primeira visão realmente do que é um tipo textual, o que é um gênero textual, como que eu vou aprofundar nisso, quais são os limites desse gênero, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Aí você percebe na escrita da pessoa diversos traços errados, né? A gente percebe, por exemplo, errado no contexto que eu falo dissertativo, tá? Então a gente percebe, por exemplo, traços de tipo textuais diferentes, do tipo descritivo, do tipo narrativo, do tipo, sei lá, até mesmo injuntivo. A gente percebe esses vários tipos textuais que alguns deles podem até estar numa dissertação, gênero textual, dissertativo argumentativo, mas que, no entanto, a gente percebe que eles sobressaem ao tipo dissertativo mesmo que deveria estar em uma dissertação argumentativa. Então, muitos alunos ultrapassam os conceitos básicos, né? A gente tem que pensar, por exemplo, eu gosto muito da analogia da casa, é uma analogia muito batida, mas muitos alunos olham a redação 1000 como o acabamento da casa, o telhado da casa, o tipo de janela, o tipo de porta, e não percebem que a redação 1000 também ela é primordial no fundamento, né, na base que está ali embaixo da terra segurando toda essa casa. Então, o fundamento é você ter noção do tipo e do gênero, entender qual que é aquilo que a banca quer, você saber de fato quais são as características estruturais do texto dissertativo fundamentais, tá? Isso vale não só a dissertação argumentativa, mas a dissertação expositiva, a dissertação científica. Então, a gente vê realmente o que são esses fundamentos aí. Isso é primordial para a gente entender nesse primeiro momento, ter esse conhecimento. E para isso a gente precisa das aulas, para isso a gente precisa do professor, para isso a gente precisa de um livro, a gente precisa realmente assistir uma videoaula, a gente precisa ter essa teoria mais próxima da gente. Então, talvez o primeiro motivo aí, vou citar aí os motivos e depois eu imagino que a gente vai entrando em cada um deles, né? Um outro motivo também, que eu acho que os alunos não escrevem redação há muito tempo, é a dificuldade. Às vezes o aluno sabe, mas acha um saco, né? Acha difícil, acha complicado, acha intricado, acha uma situação problema, né? Então é importante a gente pensar também que existe esse tipo de aluno, que ele vai procrastinando aí porque uma redação para ele às vezes é muito problema, às vezes é muito difícil, às vezes é muito tempo, às vezes são muitas coisas, às vezes isso está até implicado com uma falta de conhecimento que eu falei a respeito, né, no primeiro ponto. Então a gente tem aí um aluno que ele tem um obstáculo psicológico, né? Ele tem um obstáculo que vai segurar ele de fazer essa redação, ou seja, medo, né, de receber uma correção, tirar uma nota ruim e perceber, por exemplo, que ele não está mandando muito bem. A gente já falou sobre esse feedback, a importância desse feedback em outros podcasts. Então a gente tem esse aluno que tem realmente uma dificuldade e a gente pode falar depois sobre dicas para esse aluno que tem a dificuldade e por isso não escreve há muito tempo. A gente tem um outro tipo de aluno que é um aluno muito recorrente, um aluno que eu gosto muito de trabalhar, que são os alunos que estão voltando ao estudo depois de um longo período. A gente percebe, por exemplo, pessoas que já estão na segunda graduação, por exemplo, querendo uma segunda graduação, ou pessoas que por falta de oportunidade, quando eram adolescentes ou jovens aí no início da vida adulta, não tiveram como ter esse acesso, né, à universidade. Então, por conta de situações da vida individual de cada pessoa, aí, foi passando isso e chegou no momento agora que é possível voltar a isso, e esse sonho voltou para essa pessoa e ela realmente volta a tentar escrever depois de um longo período. A gente percebe que, por exemplo, a banca do ITA, por exemplo, de 5 anos para cá, ela mudou totalmente. A banca do Enem, de 3 anos para cá, ela muda totalmente. Então, é algo que a gente precisa de uma atualização, tá? Então, quando a gente pensa nesse gênero aplicado à banca mesmo, então a gente precisa dessa atualização. Então, existem esses tipos que eu consigo elencar aqui agora, que é o aluno que não tem o conhecimento, por isso não faz, o aluno que tem a dificuldade e por isso não faz, e o aluno que está voltando a escrever redação depois de algum longo período e que por isso não faz, porque já estava sem fazer e também vai somar esses dois problemas anteriores que eu estava falando, né, que é a falta de conhecimento, que as bancas estão se atualizando, e por conta dessa falta de conhecimento ele vai ter também uma dificuldade, né? Então a gente percebe que essa tem que ter mais carinho, mais precisão, né, mais amparo para a gente realmente mostrar como é que está agora, ou seja, você sabe isso aqui, mas agora a gente tem que aprimorar isso, lapidar isso para aquilo que está pedindo na contemporaneidade e na atualidade das bancas de vestibulares. Então acho que são esses 3 tipos aí que são os que vêm na minha cabeça agora. Beleza, realmente
são vários os desafios, a gente vai conversando sobre eles ao longo aqui do nosso papo. Bom, outra coisa que eu escuto muito dos alunos, Balt, é que às vezes, quando eles estão há muito tempo parados na redação e vão voltar, eles demoram muito tempo para fazer a redação. É uma coisa assim que não cabe no horário de estudo deles, porque eles ficam muito perdidos com relação a essa questão da organização do tempo. Então, o que você diria para esse aluno que está com a gente e que acompanha o nosso podcast e que tem esse problema com a gestão de tempo e não consegue mandar, por exemplo, uma redação por semana, que é o ideal? Então a gente está falando de tempo de produção, né? O tempo de escrita de um aluno em uma redação. Eu acho que uma coisa não interfere na outra. O aluno pode demorar muito tempo para fazer uma produção de redação, e isso não necessariamente evita que ele faça uma redação por semana. Ele tem que se programar aí no começo para ele manter esse cronograma de uma redação por semana, levando em consideração o tempo que ele gasta para fazer uma redação. Porque a gente já reiterou isso sobre a importância que é a redação, por exemplo, quando a gente fala para entrar num processo seletivo, e isso ele não pode, essa rotineiridade ele não pode perder. Então, eu acho o seguinte, eu acho que talvez o aluno, nesse primeiro momento, ele tem que pensar assim, beleza, eu estou gastando 4 horas. Não é de longe, não é o tempo que você pode gastar, por exemplo, para fazer uma redação no seu vestibular. Mas aí você pode pensar que isso já é um ponto de partida, né? Ou seja, esse é o tempo que eu fico confortável fazendo uma redação. Agora, nesse período, a gente está em abril, a gente consegue ainda diminuir bastante esse tempo, né? Se a gente começar a trabalhar agora, semana a semana. Então, se você gasta 4 horas, você vai gastar 4 horas para fazer uma redação na sua semana. No entanto, você vai pegar esse tempo máximo e você vai diminuindo, tá? Ao longo das semanas, aí você vai diminuindo 10 minutos, né? E conforme você vai diminuindo, às vezes isso vai prejudicar a sua nota, às vezes você não vai conseguir enviar uma redação tão boa quanto a da semana passada, mas o tempo é o maior inimigo de qualquer vestibulando. Então é importante você, na prática, ir se adequando a isso, mesmo tirando notas menores do que as que você poderia tirar, né, se você estivesse gastando mais tempo, mas é muito importante que você tenha esse treino rotineiro, semana a semana, para que quando você chega lá no vestibular, você esteja adequado ou adequada, né, a fazer uma prova no tempo de 1 hora, 1h15 no máximo, tá, gente? Lembrando que a gente não pode interferir esse tempo em outras disciplinas. Você tem a área das linguagens, você tem as áreas de humanas, tá? No mesmo dia da dissertação. Então é muito importante, isso eu estou falando no caso do Enem, né? Outras bancas são diferentes. Mas é muito importante vocês fazerem esse treino, tá? Fiz isso. E existem algumas técnicas para isso, né? Ou seja, você vai treinar, por exemplo, em uma semana você vai treinar a fazer uma introdução adequada. Por exemplo, essa semana eu vou gastar mais tempo fazendo essa introdução aqui e depois eu vou passando rápido no desenvolvimento e vou gastar mais tempo aí na conclusão. Esse é um jeito legal, caso você sinta adequado a fazer isso, ou seja, para ir adequando o seu tempo. Aí, com o tempo, você vai aprender a fazer aquela introdução que você estava fazendo com mais tempo, fazendo com mais restritividade, aquilo vai ficando automático para você. Então você fala assim, então eu tenho que contextualizar o tema, parafrasear esse tema, colocando o meu ponto de vista, eu vou utilizar essa estratégia argumentativa aqui e pronto, aí você vai tornando isso mais automático, aí você vai, por exemplo, conseguir ter mais tempo para treinar o seu desenvolvimento. Aí com o tempo você vai automatizando também o seu desenvolvimento e isso vai te dar mais tempo para você treinar, por exemplo, a sua proposta de intervenção ou a conclusão, caso você esteja querendo outra banca, a não ser a FUVEST. Então é muito importante você ir testando isso, gente, a prática é para isso, e por isso é tão importante que se faça uma redação por semana. Por mais que você demore 4 horas para fazer uma redação, você deve separar um tempo para fazer ela toda semana, para você ir treinando essas possibilidades. E caso, é claro, você veja que você está com muita dificuldade, eu ainda aconselho você tentar 2 redações por semana. Ou então, uma redação por semana e cada 15 dias uma redação por semana e um simulado, por exemplo. A gente tem simulados quinzenais, né, no quadro. Então, você pode fazer essa redação do simulado e fazer a redação também lá da aba de redações, por exemplo. Então, você já vai ter 6 redações por mês, que é uma média boa para quem quer treinar, praticar. E o simulado é essencial para isso, cara. Simulado, às vezes, se você mandar um simulado, você não vai ter a redação escrita na metade. Mas é a vida, você tem que treinar. Imagine se isso acontecesse no seu vestibular, né? Você poderia estar perdendo aí, por exemplo, a chance da sua vida, né? Sem querer aumentar a pressão aí, mas já aumentando, né? Vai ter essa dificuldade aí. Então, acho que essa dica é legal. E diminuindo periodicamente o seu tempo máximo que você estaria confortável, priorizando algumas partes estruturais da redação.
Muito, muito, muito bom. Eu amei essa dica. Eu tenho muita dificuldade, gente, eu confesso, principalmente em algumas partes, como do desenvolvimento. Então, reservar um tempo para essa dificuldade é muito legal. É uma técnica, ele deu 2 técnicas muito bacanas, né, recapitulando. A de você ir reduzindo o seu tempo 10 em 10 minutos, né, ao longo da semana, e também a técnica de você, cada semana, né, ir se preocupando com uma área do seu texto, né, se tornando uma coisa mais corriqueira, e isso é muito bacana. Mas eu queria voltar um pouquinho, porque eu vou só falar um pouco dos comentários dos alunos. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Fernanda. O Matheus falou que ficou um tempo sem mandar redações para a plataforma e, de fato, sentiu dificuldade quando ele retornou. O Anzo Matos, toda vez que eu tento fazer alguma redação, eu sinto que ainda falta um conhecimento em relação à estrutura. E ao invés de tentar fazer, eu acabo apenas me aprofundando na teoria. Foi legal ele comentar isso, Balt, porque a nossa próxima pergunta é realmente pensando num aluno como ele, que é aquele aluno que ainda sente que não domina a estrutura que ele precisa fazer, acaba que ele ou se dedica muito para ver vídeos, né, aprender, ou às vezes ele realmente não sabe nem onde procurar saber essa informação, né? Ele está totalmente perdido e ele, por isso, por esse medo, ele não pratica. E você falou desse motivo. Que dica que a gente tem para esse aluno? Tá. O aluno que tem dificuldade, correto? É isso? Tá. Beleza. Primeiramente, boa tarde, todo mundo. Matheus, é assim mesmo, tá? A gente vai, com o tempo, a gente vai eliminando esses obstáculos aí mesmo. E o ideal é assistir a aula. Agora, quanto à outra pergunta, é muito interessante a gente pensar numa disposição de horário de estudos. Tá? Se você tem dificuldade, se você tem muita dificuldade para fazer sua redação, você tem que colocar ela no tempo no qual você vai conseguir dar o merecimento suficiente para essa disciplina. Perceba que ela já é uma disciplina muito complicada. A redação, ela mexe com diversas coisas. Ela mexe com bagagem cultural sua, tá? Ela mexe com interpretação de tema, proposta de redação, que é muito difícil. Ela mexe com gramática, Jesus, né? Meu Deus, é muita coisa. Gramática é um estudo inalcançável, assim, né? Por mais que a gente estude, a gente nunca chega lá mesmo. A gente está mexendo com mecanismos coesivos, ou seja, você tem que colocar as suas ideias todas encadeadas, essas ideias têm que ser coerentes, ou seja, você não pode ter uma incoerência na sua dissertação, e ao mesmo tempo você tem que persuadir uma pessoa, e essa pessoa é um corretor, né? Então, assim, uma pessoa que busca defeitos, uma pessoa que busca, como o urubu, uma carcaça, todas as suas dificuldades, né? Sem querer comparar um corretor a um urubu, porque não é legal, mas assim é isso, ele está procurando erros na sua redação, né? Então, você pensando isso, aí geralmente a pessoa vai falar assim, vou colocar a redação no sábado. Sábado eu vou assistir um filme, faço uma redação, que não sei o quê. Aí parece uma coisa até meio tilelê, né? Tipo assim, meu Deus, vou escrever um poema, vou escrever uma canção, vou escrever isso. Não. A gente tem que colocar, se você tem dificuldade, você tem que colocar a redação como um horário principal do seu dia. Não todos os dias, é claro, tá? Mas a gente tem que estipular aí, por exemplo, eu sempre aconselho você começar seu estudo com a disciplina de facilidade e seu cérebro, ele vai ao longo dessas primeiras 2 horas que você vai estudar a primeira disciplina, lembrando assistir a aula, fazendo a lista dessa disciplina, ele vai entendendo que você vai estar aprimorando, que você está se concentrando, que você está entrando em produtividade máxima. Depois dessa primeira disciplina de facilidade, seu cérebro está aquecido. Então é a hora de você ver a sua redação, tá? Então vamos colocar aí a redação no horário de semana, no horário de... eu aconselho para quem tem dificuldade no segundo momento do dia do seu estudo, tá? E você separa aí as 2 horas para você assistir uma aula e fazer uma redação, caso esse seja o seu tempo, tá? Eu sempre aconselho a assistir uma aula, tá? Pode assistir uma aula em 2.0, quem é aluno online tem essa vantagem, assistir a aula na metade do tempo e absorve o mesmo conteúdo de quem está assistindo uma aula de 50 minutos, por exemplo. Eu, pelo menos, gosto muito. E aí você pode fazer isso. Caso 2 horas você não consiga, você separa um tempo para você assistir a aula e o outro tempo, daqui 2 dias, por exemplo, nesse mesmo horário, no segundo momento do seu dia, você vai rever aquelas anotações que você fez sobre a aula e vai praticamente exercer apenas a prática quando você estiver fazendo essa redação. Então, o primeiro momento é isso. Eu tenho dificuldade, então eu tenho que dar ênfase para a redação. E não existe essa história de vou treinar a redação só depois de 6 meses, porque em muitos vestibulares só cai na segunda fase, vou dar prioridade para a primeira fase. Não, a gente tem sempre que pensar que a gente vai conseguir passar na primeira fase.
Então, passou na primeira fase, você já está preparado para fazer a redação, porque não adianta nada você se preparar para a primeira fase e ter o privilégio de fazer uma redação, quando chega lá para fazer uma redação, se dá mal, porque você não treinou essa redação. Então, acho que talvez a dica que eu dou para você aí, primordial, é estabeleça um cronograma de estudos, tá? Voltados à sua dificuldade, e estabeleça dentro do seu horário de estudos uma prioridade também a essa disciplina, que vai ser fundamental aí para você evoluindo ao longo do seu estudo, tá bom? Joia, realmente essa dica de atacar a sua própria dificuldade, né, ver o que você tem mais problema nessa área é muito importante, porque aí você vai adequando o seu estudo à sua realidade de como aluno, como vestibulando, como um produtor de redações, né? E, Balt, uma outra pergunta... Só para a gente não perder que a importância do feedback, né, que o Balt sempre ressalta. Muitas vezes a gente está com dificuldade de ver nossa própria dificuldade, o feedback do corretor que vai ser importante, né? Eu acho, inclusive, deixa eu aproveitar essa pauta aí. Uma coisa que eu sempre tento trabalhar com os corretores, né? Os corretores do quadro são vários. Eu ainda planejo fazer uma live com os corretores. Quem sabe a gente consegue agora nesse período de quarentena, né? Todo mundo da sua casa, nós temos corretores até fora do estado. E eu sempre tento, ao máximo, melhorar a experiência do aluno com a correção. Ou seja, tornar essa correção mais descritiva, mais profunda, mas ao mesmo tempo mais pessoal. Porque o que eu sempre trabalhei com correção de redação, salinha de redação, tudo isso, e eu percebi que na minha salinha, quando eu corrigia as redações dos meus alunos, eu tinha o contato com os meus alunos, não havia problema com a correção de redação. Ou seja, os alunos não desconfiavam da correção, não achavam que estava penalizando demais, não achavam que havia tanta subjetividade, não achavam que tinha problemas, enfim, não gerava essa desconfiança. E quando eu passei a trabalhar em outros lugares, né, eu percebia, e por meio também de muito feedback de colegas minhas, que os alunos começavam a entregar a mesma redação para outra corretora corrigir, a mesma redação, o mesmo tema para ver a nota, começava a reclamar da corretora para coordenação, começava a reclamar dando problemas mesmo, sabe? Porque o aluno, ele enxergava essa correção como um ataque pessoal, à moral, à personalidade, à inteligência, e não é isso. Né? A correção, ela não é um ataque à sua inteligência, ela não é um ataque ao que falta no seu conhecimento. A gente já falou disso aqui. A correção, ela é um apontamento de melhora, ela é uma possibilidade de você melhorar. Se não fosse por aquela correção, você não melhoraria, você continuaria, né? Parece muito, né? Lá em Minas Gerais a gente fala cavalo que tampa seus olhos, né? E vai indo e parece que quer ir sempre assim, sem olhar, sem poder ver todas as perspectivas. E a melhora, gente, na escrita textual principalmente, ela só vem com feedback de quem é especializado, de quem formou naquilo, de quem trabalha com aquilo, de quem tem aquele conhecimento, de quem quer realizar esse serviço. É um serviço bem complicado, tá? Então, assim, uma dica que eu tenho quanto à correção para os alunos é essa, gente. Vamos olhar a correção como uma alavanca, como uma catapulta que vai te levar para uma redação nota 1000. Sem isso, sem a prática, sem feedback, isso não é possível. Por isso é muito importante, eu como coordenador, eu sempre estimulo os alunos a utilizar os debates com os corretores, conversarem com os corretores mesmo, ou até mesmo falar assim, Balt, manda lá um e-mail para mim, fala, Balt, eu queria que você tivesse um tempinho aí, para você dar uma olhada aqui nessa redação, porque eu queria ter uma segunda opinião, tal, não sei o que, isso é possível, né? Mas assim, o que eu não quero é que vocês tenham o corretor como inimigo. Tá? O corretor talvez seja o maior aliado de vocês, talvez até mais que o professor, quando a gente pensa em um avanço na escrita textual. Então esse é um apelo para vocês, gente. Corretores são amigos, corretores são pessoas legais, corretores são pessoas treinadas por mim, por outros coordenadores de outros pré-vestibulares, treinadas pela faculdade, ficam lá 5 anos, fazem estágio durante muito tempo, são pessoas que já corrigiram para bancas oficiais, do Enem, inclusive. Então é muito importante a gente pensar nesses corretores como pessoas suficientemente grandiosas para contribuir para a nossa evolução. Então, a salva de palmas para os corretores, meus queridos colegas de trabalho. Realmente, esse papel do corretor é essencial. E o aluno não pode ter ele como uma pessoa que a gente está ali para ajudar, igual um tutor, igual um monitor, sempre para apontar
onde que pode melhorar e fazer você avançar ainda mais nessa disciplina, né? Exato, então, exato. E o corretor também é gente, né? Eu sou aqui uma pessoa que come muito em tempo de quarentena e choro e tenho insônia e acordo de mau humor, né? No meu tempo livre saio quando eu podia. Enfim, nós somos seres humanos, gente. Então, assim, um erro ou outro é possível. Não vamos achar que é o cúmulo, né? Se o corretor errar na sua redação, por exemplo, ou se ele esquecer de algum detalhe. Não, somos todas pessoas que temos erros, né? Todo mundo erra. O que a gente tem que fazer é tentar ao máximo, depois de errar, né? Como a gente consertar isso. E é isso que eu trabalho com os corretores. Porque seria demagogia da minha parte dizer, por exemplo, que os corretores não erram, né? Eles não são robôs. Eles não são pessoas robotizadas, eles são pessoas que erram. Agora, o que eu quero é que essa experiência seja melhor. Ou seja, mesmo eles errando eventualmente, pode ser que aconteça, não sei, é que esse erro seja consertado por meio de um debate ou em meio de uma reunião, por meio de uma reunião, né, eu conversando com eles. Então, o que eu quero é sempre melhorar essa experiência com a correção. Sim, exato. E Bausch, a gente tinha até separado uma pergunta aqui sobre a questão da avaliação, da nota, porque um dos motivos que a gente reconhece como sendo desestimulante para o aluno é ele receber uma nota ruim, principalmente no começo. Por exemplo, eu tirei um 480, um 560, que é uma nota que está aquém daquilo que ele quer para ser aprovado, provavelmente, no curso que ele deseja. E aí, como que o aluno vai lidar, né? O que você acha, o que você diria para o aluno que quer lidar com essa frustração de uma nota baixa, sabe? Porque é natural você sentir essa frustração, né? Mas acho que como que a gente pode superar isso? Existem vários métodos pedagógicos no mundo. Existem métodos avaliativos e métodos que não são avaliativos. A gente tem, por exemplo, países que são o primeiro lugar, o país, né, que é o primeiro lugar, por exemplo, de educação do mundo, que é a Filipinas, né? E lá é bem diferente a gente pensar em modelos pedagógicos. Lá nós temos, por exemplo, professores de matemática que dão aulas sobre felicidade. Nós temos aulas que os alunos vão subir em árvores. Os alunos ficam apenas 2 horas, salvo engano, na escola. Ao contrário, por exemplo, do que é nos Estados Unidos, que o aluno fica lá até quase de noite, né? E a gente tem modelos diferentes pedagógicos de ensino por determinados contextos. Esse modelo da Filipinas não é adequado para o nosso contexto, porque nós somos um país completamente diferente. Nós somos um país continental, nós somos um país onde os pais, por exemplo, trabalham o dia inteiro, né? Como é que você vai fazer com alunos que vão... o aluno fica lá 2 horas na escola, volta, e aí? Quem vai ficar com esse aluno? Né? Quem vai ficar com esse filho? Então, são modelos diferentes que são adequados para países diferentes. O nosso modelo, ele é muito baseado no modelo dos Estados Unidos e o modelo da Europa, né? E a gente se baseia nisso, mas é um modelo francês, basicamente, que ele vem lá do século XVII, que é esse modelo do professor lá na frente da aula, dando aula para um mar de pessoas, hoje em dia até com microfone, né, porque a voz não aguenta. Eu inclusive liguei, olha para você ver que loucura, eu liguei ontem para uma fonoaudióloga, né, porque eu tô com dores inacreditáveis. Quando eu dou mais de 3 aulas por dia, eu fico com dor. E olha que eu dou aula pro microfone aqui de casa e tal, eu não tenho que gritar, né, menino, para! Eu tenho que fazer essas coisas, né. Então, a gente percebe que é um modelo que ele está em aprimoramento, né. Então, esse modelo de avaliação ele vem daí, ou seja, a gente vai avaliar o conhecimento do aluno se ele acertar determinada pontuação. E isso gera uma expectativa muito grande, porque o aluno está aprendendo e ele vai, e rotineiramente ele recebe um feedback por meio de uma nota vazia, né? Aí chega essa nota e fala, você não passou de ano, você não passou no vestibular porque você não atingiu essa nota que era a nossa expectativa. No entanto, essa nota, ela não contempla diversos outros fatores, né? Diversos outros tipos, por exemplo, de aprendizado, não leva em conta, por exemplo, contextos psicológicos do aluno, que isso atrapalha constantemente na concentração e na elaboração e na resolução de uma prova. Enfim, é um contexto que ele não adequa, mas ele é o mais próximo dessa adequação. É um pouco paradoxal mesmo. E aí a gente pensa, por exemplo, que o aluno recebe isso e fica realmente desmotivado.
chega lá, recebe uma nota e fala, nossa, meu Deus, eu treinei tanto, eu fiz essa redação com tanto carinho, eu tirei 7. Meu Deus, e se fosse no vestibular, eu tive esse tema aqui e era um tema que eu estava, sabe, achando que eu ia mandar bem, era um tema que eu tinha bagagem, que eu tinha repertório, e tirei 7. E se eu chego no vestibular e tem um tema que eu não sei, um tema que eu titubeio, um tema que eu capengo nele, não, tô falando muitas gírias mineirescas, né, mas assim, aí eu tenho dificuldades aí sobre isso. Como é que eu vou fazer quando eu estou no tema no vestibular? Se eu numa simulação completamente confortável eu me dei mal, imagina numa simulação totalmente desconfortável. Bom, então por isso a gente tem que falar sobre o papel desse feedback. Porque quando a gente recebe a correção, pelo menos aqui no quadro, a gente nunca recebe só a nota. Né? A nota ela é apenas um apontamento maior para você ganhar suas estrelas, para você bater suas metas, para você bater, enfim, diversas coisas, né? Mas a nota ela vem acompanhada de uma série de apontamentos. Essa série de apontamentos é a correção que o corretor faz. Ele coloca lá projeto de texto que não é adequado. Ele fala, poderia ter melhorado nesse tópico frasal. Coloca sua tese mais bem delimitada. Né? Isso aí é uma aula, né? Ou seja, a gente tem que lembrar que a correção ela é uma aula profunda, individualizada para os seus problemas pedagógicos, tá? Para suas situações pedagógicas. Assim, você olhando a redação, você vai ter um mar de informações. Eu costumo brincar, gente, imagina se a vida fosse assim, se os erros da sua vida fossem apontados tão diretamente, eu não teria feito tanta coisa na minha vida que eu teria me arrependido depois. Né? Eu não teria, por exemplo, negligenciado física no ensino médio, se na hora que eu tivesse entrado na sala apareceu uma marcação na vermelha falando assim, preste atenção nessa aula que ela vai ser muito importante para você. Né? Então, se a correção de redação em forma de metáfora valesse para a nossa vida, a gente tivesse várias marcações ao longo da nossa vida dizendo o que a gente deveria ter feito para a gente melhorar na próxima oportunidade que a gente tivesse, isso seria estrondoso. Então, meu conselho é não olhar pelas notas, porque as notas no quadro a gente é muito rigoroso mesmo. Todo erro que você tiver lá, se você reincidir esse erro, você vai ter uma penalização ainda maior, porque a gente quer que você aprenda com isso, você volte nessa correção e veja de fato o que você está aprendendo, o que você está precisando aprender. Então, vamos olhar essa redação como um mapa para a sua redação nota 1000. Cada redação vai ser um mapa te mostrando exatamente o que fazer para atingir uma nota melhor. Então, novamente isso, a gente tem que modificar isso na nossa consciência, que uma nota ruim em redação necessariamente é algo ruim. No meu ponto de vista, é algo espetacular. Né? Quem dera eu na minha vida, como eu disse, quem dera isso fosse aplicado em todas as áreas da nossa vida, eu estaria muito melhor e com menos sofrimento e muita coisa. Porque a gente não pode, porque quando a gente tem tanta pergunta que eu né, ia fazer uma legal, que é podcast sobre a vida, porque ele no ensino médio, né, só aprendeu o modelo Enem. A gente vai voltar um pouco para falar de pessoas sobre o ensino médio, gente. E a gente anotou essa sugestão. E a estruturação vai fazer para os temas. E entrar agora, né? Muito aluno tem muito repertório, outros alunos têm pouco repertório. E ambos os alunos têm muito a fazer e saber exatamente onde repertório, né? Como que vai fazer esse repertório, como que vai fazer o argumento. E a gente queria saber, né, qual o dia de lidar com os temas e também, no geral, para lidar com começar uma redação, né, sentar, encarar o papel em branco e o que fazer para poder engatilhar da melhor forma contextual. Pedro, você pode repetir a pergunta para mim, porque o microfone da Rai está cortando muito aqui. Eu acho que está travando alguma coisa. Deixa aí no chat. Balt? Oi, tá me escutando? Sim, tô te escutando. Os alunos falaram que travaram. Pergunta se
a foto do balde? Não entendi, seu microfone está travando. O meu... Estão me ouvindo? Pedro, help. Oi. Diga, você escutou a pergunta da Rai? Eu não entendi. Escutei. A Rai... Tá, eu vou fazer a pergunta agora, mas falaram que tá travando um pouco o microfone da Rai. Então eu vou fazer a pergunta, mas você volta, Rai, na próxima. A Rai estava falando do comentário do Rafael, que foi também retomado pela Vitória, sobre a questão de lidar com o repertório na hora de colocar ele no texto. Assim, eles falaram que normalmente eles têm os temas, assim, eles até que dominam um pouco a estrutura, as ideias, mas na hora de colocar isso no texto, eles não conseguem, eles chegam na hora e olham para a folha em branco e travam completamente. Então a gente queria saber quais são as dicas para esse caso, que é muito comum, tem muitos alunos que têm esses mesmos problemas na hora de escrever. Eu escrevi um artigo, obrigado Pedro, eu escrevi um artigo no blog do quadro, que eu acho que já está aberto, que é tipo assim, mais ou menos assim, essas duas coisas podem bloquear a sua redação. Existem duas coisas que podem bloquear a redação do aluno. É a falta de repertório, o aluno ficar travado porque não tem repertório, e a outra é o excesso de repertório. Quem diria, né? E eu acho que isso aí está muito ligado com a sua dúvida, tá? Então eu acho muito interessante você dar uma olhada lá no artigo completo e tudo mais, mas eu já vou dar um direcionamento. É muito importante que o aluno que tem muito repertório para alguns temas, que ele faça uma espécie de filtro na sua cabeça, tá? Não é porque você tem muito repertório que você vai jogar tudo lá. 3 repertórios são o suficiente, né? Então a gente pensar, por exemplo, que você precisa só de 3 repertórios e você tem um monte, isso aí pode te travar. Então um filtro muito legal que eu sempre aconselho é você fazer um rascunho, né, antes de fazer sua redação, e escrever quais repertórios você vai colocar aonde e por quê, tá? Assim, nesse rascunho. Perdão. Porque aí você vai se perguntar sempre qual que é o motivo de colocar aquele repertório. E tem 2 perguntas que são relevantes demais, que esse repertório é pertinente? Ou seja, eu estou falando de uma coisa que é pertinente para aquilo que eu quero dizer, ou seja, é válido, né? E outra coisa, é legítima, ou seja, por meio desse repertório eu consigo comprovar alguma coisa, né? Então esse repertório tem que ser pertinente e legítimo. Então você escolhendo esse repertório e sabendo linkar ele com o seu pensamento, com o seu ponto de vista, isso aí vai te dar essa validação, principalmente quando a gente fala na competência 2. E se você relacionar esse repertório com o seu ponto de vista, na competência 3. Aí caso você não faça isso, você perde nas 2. Olha para você ver. É inclusive um tiro, né, que você está se dando aí. Então é muito importante vocês pensarem nessa situação, nesse filtro. Então sempre que tiver muito repertório, faz esse rascunho, seleciona 3, um para colocar de contextualização no seu tema, um para cada parágrafo que você vai desenvolver, é mais do que o suficiente, tá? E sempre se pergunta aí, é legítimo, é pertinente? E uma pergunta que eu costumo dizer sempre também, é original, ou seja, é um repertório que faz parte da minha vida, é um repertório que eu tenho autonomia para escrever, e sempre se perguntar, por exemplo, em caso de citações e tal, se essa pessoa é uma autoridade para falar desse assunto mesmo. Não adianta nada você falar, por exemplo, citar Drauzio Varela e um tema, por exemplo, sobre o racismo, né? Você tem que pensar numa pessoa que tem autoridade para falar sobre aquele assunto. Por isso que chama argumento de autoridade. Drauzio Varela é legal para assuntos médicos, biológicos, avanço científico, nessas coisas aí ele mas não para racismo, por exemplo. A não ser que ele tenha escrevido alguma coisa ou tenha participado de alguma coisa que me falta conhecimento. Mas é sempre se fazer essas perguntinhas aí, tá bom? Eu amei. Será que eu voltei? Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá travando? Agora tá ok, Rai. Pra mim... Que ótimo, gente. Eu tô feliz de estar de volta para a nossa última pergunta, para a gente ir pro Bora Discutir. Eu vou voltar no comentário do Rafael, né? O Rafael teve uma preparação para o Enem direcionada para a redação, uma preparação do ensino médio direcionada para a redação do Enem. Mas ele vai fazer outros vestibulares, né? E nesse momento fica um pouco confuso, né? Como que você vai dominar várias estruturas e saber o que você tem que colocar em cada uma dessas estruturas.
Então, qual que é a dica que a gente dá para o aluno que talvez teve até uma preparação no ensino médio mais falha, nem treinou ainda para o Enem, sabe, escrever uma redação dissertativa, mas não especializou, né? Como que a gente faz para adquirir essa metodologia, né? Eu saí sem querer, fui olhar o chat e cliquei no xizinho, porque eu sou essa pessoa. Não escutei a pergunta. Repete, por favor. Eu amei. A gente está lidando com um aplicativo novo. É muito legal que até o Diogo perguntou que aplicativo é esse para a gente realizar. É muito legal. Esse aplicativo é muito legal. Só me falta conhecimento para mexer nele, mas assim, ele é legal demais. Não tem problema, eu repito a pergunta. A nossa pergunta já ia ser feita, mas vai ter que ver com o Rafael. O Rafael falou que ele tem uma preparação, né? Teve uma preparação no ensino médio direcionada para o Enem, mas aí ele vai ter que enfrentar outros tipos de redação quando ele for fazer outros vestibulares. Então, como que ele anda essa distância que falta, essa metodologia que ele ainda não tem? Como que ele faz para diferenciar, né, uma redação da outra? Como que ele concilia? Tem que produzir para o Enem, mas tem que produzir para o ITA ou muitas vezes para outros vestibulares de campo, né? E também tem a pessoa que não tem nenhuma bagagem no ensino médio. Eu queria que você falasse rapidinho dos dois. Tá. Qual era o nome do aluno? Rafael? Rafael, tudo bom? Rafael, isso aí é algo que a gente lida sempre. O que acontece? Você está focando, por exemplo, imagina para o Unicamp e para o Enem. Aí você tem que treinar para o Unicamp diversos gêneros textuais e para o Enem apenas um. Então, você delimitando, eu espero que você já tenha delimitado realmente mesmo quais são os vestibulares que você vai seguir e quais são as consequências disso, ou seja, eu me preparando para 2 vestibulares, eu tenho que gastar metade do tempo para um, metade do tempo para o outro, quando a gente pensa em bancas muito diferentes, como é o caso, por exemplo, do Enem e da Unicamp, isso aí vai te dar mais tempo de estudo. Então é muito importante a gente sempre fixar para realmente saber quais vestibulares a gente vai focar. Mas partindo do princípio que você já fez isso e que você teve esse filtro, tipo, mesmo assim eu preciso treinar Unicamp e preciso treinar Enem, uma dica que eu te dou para efetivar esse seu tempo é treinar 2 redações por semana, tá? Um Enem e uma voltada para o Unicamp, um artigo de opinião, um podcast, um comentário de blog, um abaixo-assinado, um manifesto, enfim, por aí vai, uma carta, uma narrativa. Unicamp é assim, por exemplo, né? E outra, Enem. Caso uma dissertação voltada para o Enem, caso você não tenha esse tempo de treinar 2 redações por semana, eu aconselharia uma semana você treinar para o Enem, outra semana você treinar para Unicamp, por exemplo, tá? E lembrando sempre de variando os gêneros quando se trata de Unicamp, UFO, enfim, né? E mesmo se for FUVEST, se você quiser Enem e FUVEST e você não quiser entrar, você não puder entrar entrar na USP pelo SISU, tem que fazer o vestibular mesmo da FUVEST, então você vai e faça uma dissertação voltada ao Enem e uma dissertação voltada à FUVEST. Tá? Porque você não pode treinar apenas a dissertação do Enem e chegar apenas com esse conhecimento lá na redação da FUVEST, perfeito? Então é muito importante que você tenha essa divisão. Agora, sobre o aluno que falta conhecimento por falta de prática e já há muito tempo não assiste a disciplina de redação, não vê as videoaulas, não estuda a disciplina mesmo, eu sempre aconselho a começar pelas aulas teóricas básicas, de aulas de introdução, como a gente estava falando aqui no começo. É primordial para a gente entender sobre isso, a gente imaginar essa base dessa casa. Então vamos assistindo às aulas de gramática, vamos assistindo às aulas de coerência e coesão, às aulas de tipo x-gênero, às aulas de função de linguagem, teoria da comunicação, o que é texto, tudo isso para a gente ir nos aprimorando e a gente aprendendo. Porque uma coisa, quando eu fui aprender a dirigir, né, eu nunca tinha dirigido, apenas uma vez que um tio colocou um carro na minha mão, foi, enfim, uma situação totalmente irresponsável, quase deu problema, né? E aí muitos me disseram que era melhor eu ter aprendido a dirigir na escola de direção mesmo, porque eu estava mais cru, né? Eu não tinha vícios. E isso vale para a redação. Então, se você está há muito tempo sem escrever uma redação, mas ao mesmo tempo você escreve várias coisas, é muito importante que você comece do início. Que você analise que você é uma pessoa crua, que você é uma pessoa que está precisando de base e fundamentos para a sua dissertação. Então, vamos começar devagar pelas aulas teóricas, introdutórias e sempre produzindo uma vez por semana, mas não levando em conta a penalização por nota, mas sim os comentários, como a gente estava vendo, como a gente está falando aí ao longo dessa aula, tá bom?
Muito legal, gente. A gente precisa pensar que esse podcast ele concentra dicas para você dar o seu estudo, né? Muitas vezes a gente discute minúcias da estrutura, isso vocês podem encontrar em outros vídeos aqui do quadro, né? Por exemplo, a aula do Balt de redação, que está aberta no YouTube, muito interessante, né, Balt? Não dá para perder essa oportunidade de ter acesso a esse conteúdo. Ela acontece segunda-feira, então vocês acessem no quadro, no canal oficial. Então, a gente encerra aqui essa primeira parte do podcast e vai repetir para a nossa segunda parte, que eu adoro, que é o Bora Discutir, que a gente podem ser viáveis em vários vestibulares e discute eles um pouquinho. Hoje foi legal que a gente tem participação da galera que vai fazer isso, que vai fazer vestibulares de redações mais reflexivas, porque eu e o Pedro, a gente escolheu um tema mais reflexivo que não foca num problema, né, como os temas anteriores dos podcasts que a gente fez, outros episódios. Então, o tema de hoje é o conceito de família no século XXI, que é muito dinâmico, se você pensar, é um tema muito amplo. A nossa intenção vai ser, para além de dar resposta para vocês, motivos de argumentação, né, quais são os pontos que vocês têm que utilizar para tratar desse tema. E eu não sei vocês, mas eu amo esse tema. Então, com a gente. E aí, Bart, o que você achou? Quando a gente pensa em conceito do século XXI, o tema já está dando uma indicação de uma progressão, né? A gente está vendo aí uma questão da atualidade. Sempre quando a gente fala de algo de atualidade, é interessante a gente comparar algo com o passado. Então a gente percebe que o tema já está trazendo uma mudança, né? A gente isso aí tudo implícito, sem proposta de intervenção nem nada, somente no tema a gente percebe essa mudança. E é muito importante a gente pensar, então, quais são esses conceitos de família. Família, até hoje na legislação, está como marido e mulher, né? Então isso aí está na Constituição, isso aí legislação, é cláusula pétrea e não mudará. No entanto, a gente tem que perceber que essa já não é mais a realidade. Nunca foi, mas não é mais uma realidade aceitável na nossa sociedade, porque nós temos diversos tipos de família que existem. A lei, antes de mais nada, ela tem que ser eficaz e ela tem que refletir o comportamento de uma sociedade, perfeito? Então, se a lei não está refletindo o comportamento de uma sociedade, ela não é eficaz, portanto, ela precisa de uma modificação. Quando eu estudei direito constitucional, eu estudei sobre isso, que é o princípio da eficiência da lei, salvo engano, alguma coisa assim. Então, existe essa coisa da norma refletir o comportamento social. E o comportamento social, ao longo da história da espécie humana, ele foi moldado por diversas situações. A gente pode fazer alusões histórico-culturais a respeito disso, por exemplo. Nós temos aí o papel da igreja, né, principalmente ali no período renascentista, que começa a tomar conta de tudo, a ter poder sobre tudo. E aí a gente pode pensar, por exemplo, sobre o pensamento de Foucault, que ele fala sobre o poder e o saber dessa igreja, que continha esse poder e cerceava as relações familiares naquela sociedade e ainda cerceia, né? A gente percebe ainda uma grande influência. Então a gente pode pensar, por exemplo, nessa cultura parece um ganso quando abre a boca e começa a colocar comida no ganso para fazer um foie gras mais suculento, nessa cultura que ameaça, nessa cultura que petrifica e que impõe um comportamento que não é natural, um comportamento que não é a realidade de todo mundo, e por isso é importante a gente pensar agora nos tipos de família que existem na sociedade. Nós temos mães solteiras, nós temos pais solteiros, nós temos mães, mulher que namora e casa com mulher e que tem filhos mulheres, homens que casam com homens e têm filhos homens. Temos famílias que são de casamentos não monogâmicos, ou seja, poligâmicos, né, com 3 pessoas, independente do gênero delas, aí, 4 pessoas vivendo no mesmo teto. Temos esses diversos tipos de família, se brincar tem muito mais que me falta a memória. Então é muito importante a gente fazer essa reflexão, porque a banca está te pedindo para fazer essa reflexão, ou seja, esses novos tipos de família que estão surgindo, e como que era, por exemplo, no passado. Então é importante a gente pensar nesses princípios todos aí que eu falei, da questão da igreja, na questão do comportamento manipulado, na questão de quanto isso afeta, né, as problemáticas desse tema poderia ser também, o quanto isso afeta a essas pessoas que não se encaixam nesse tipo de conceito tradicional, homem, mulher
enfim, e isso aí a gente pode pensar nos diferentes problemas que isso surge, problemas de saúde mental, problemas, enfim, enormes aí para a pessoa, né, para o indivíduo e para a coletividade também. Então a gente tem que pensar, por exemplo, que essa lei ela não é eficaz. E como que você vai mudar uma lei que não é eficaz, uma lei que não contempla a todos, se ela está na Constituição, por exemplo? Né? Então entra nesses debates aí que são muito extensos. Por isso que existem outras medidas, né, de leis que estão aí ao máximo tentando contemplar, tentando atualizar essa situação. Nós temos hoje o casamento civil no Brasil confirmado, legítimo, para todos os tipos de pessoas, né, de orientações sexuais, e é muito importante a gente pensar nisso, por exemplo, que há pouco tempo também uma pessoa sozinha não poderia adotar uma outra pessoa, né? Por que não? Né? Ou seja, qual é o limite disso? Então, a gente tem sempre que pensar que essa atualização ela está sendo feita e essa atualização ela está sendo pedida na proposta de redação aí, nesse tema que a gente tem aí. Super legal, Balt. Muito legal. Rafael falou aqui que tem um livro muito bom que fala sobre uma breve história do homem, Progresso e Declínio, que tem um capítulo só sobre família. Tem sim, eu adoro esse livro, é uma referência muito bacana. Tá bem, assim, é uma dica que dá a pena citar. E eu acho interessante só ressaltar esses históricos que o Balt colocou, né? É interessante você colocar sempre um século que a coisa está dando orientação temporal, né, Balt? Revolução Industrial como impulsionando as mulheres, e aí fala da Primeira e da Segunda Guerra. Então você pode enfatizar aí o final do século XIX, né, e o século XX inteiro como esse momento de libertar das mulheres. O movimento sufragista também pegar ali 1920 e daí trabalhando, dá também, é super bacana. Com o movimento LGBT, né, reconhecimento de famílias que não compõem homem, mulher e filhos, já acho que vale a pena a gente ir para o repertório artístico. A gente tem muitas obras de resistência, né, como o Balt falou, é um movimento de resistência. Decretos oficiais, decreto da família de 2013, e ele ainda é vigente e reconhece apenas homem e mulher e filhos, né, como família, mas que a possibilidade de adoção, ela é de 2015, eu acho, que aí a gente pode deixar depois esse decreto aí, eu deixo no chat, mas pensar que já andamos muito, né, e que nesse momento não é hora da gente colocar o que a gente pensa, evitar muito, se você não concorda, por exemplo, ou você tem algum tipo de preconceito ou restrição que você, nesse tema, você gostaria de evidenciar, tenta pensar sempre num bem comum, um reconhecimento de direito. Quando a gente fala de uma redação reflexiva ou uma redação dissertativa, é o reconhecimento do direito humano para todo mundo, mesmo que os direitos humanos não invalidem a sua redação mais. É bom senso, né? Então, você tem que focar no fato de que você já tem uma legislação muito benéfica em certos pontos, mas que ainda não reconhece em outros. Então, né, Balt, é o ponto que a gente tem que ficar focado. Perfeito. Eu acho muito interessante, Rai. Pode falar, Pedro, desculpa. Eu acho muito interessante, puxando aí o argumento do Balt com um pouco do que você falou, como a gente pode observar a transformação de uma estrutura triangular e fechada da família que vem até o século XIX, que é baseada ali no tripé matrimônio, patriarca e propriedade, né, digamos que, e isso tudo no final do século XIX vai ser questionado, e no começo do século XX, né, o sufrágio feminino, os movimentos feministas, as crises econômicas. Então a gente tem a queda do ideal da propriedade, da herança, a queda não queda, né, porque ainda está muito presente aí, mas o enfraquecimento do patriarcado, e a questão do matrimônio também flexibilizada com o divórcio, com o enfraquecimento da igreja e tal, como que a gente vai ver uma fluidificação, uma circularização dessa estrutura fechada e triangular da família. Então acho que é um argumento muito interessante que a gente pode puxar, mobilizar nesse repertório. E sobre isso, tem um livro muito bacana, que é o livro A Falência, da Júlia Lopes de Almeida, que é cobrado em várias bancas, um clássico do século XIX, que fala justamente sobre a queda desses modelos familiares tradicionais, com a falência de uma família tradicional e patriarcal. Fica aí a dica literária. Eu amei muito esse tema, né, que vocês possam utilizar esse repertório para pesquisar ainda mais, e aprofundar e poder utilizar e mover esses repertórios para ter o melhor usando todos.
Infelizmente ou felizmente, né, gente? Muita dica foi dada, mas tá na hora de ir embora. A gente volta na próxima quarta. E para encerrar, a gente vai dar a colherzinha de chá da semana, que o Balt, né, sempre seleciona uma indicação para poder passar para vocês aí, para que vocês possam usufruir na semana. E eu já me disse, vamos fazer mais uma parte, a gente volta com um tema show na próxima semana. E se você quiser sugerir um tema, como o Rafael fez, deixa aí no comentário. A gente está sempre... Gente, também já vou dar meu tchau aqui. Foi um prazer conversar com vocês, tirar as dúvidas. Estamos sempre disponíveis para bater esse papo aqui no chat de redação. Na monitoria, eu estou lá também no painel, sempre para ajudar vocês. E é isso, vamos continuar esses diálogos em tempos de tanto isolamento. Com você, Balt, pode dar sua colherzinha de chá aí. Gente, falando sobre conceito de família, eu pensei aqui imediatamente no cantor que eu sou completamente fã, extraordinário. Ele é uma pessoa, assim, showstopper, maravilhoso, que é o Elton John. Elton John, para vocês que não são velhos, que nem eu, mentira. Elton John é um cantor maravilhoso, homossexual assumido. Foi a primeira pessoa a ter um casamento civil no cartório, bonitinho, né? Com uma pessoa também do mesmo sexo, do mesmo gênero, tá? Então vocês podem citar esse marco histórico, citando o Elton John. Todas as músicas dele também são muito, muito, muito legais e enfim, podem também alguma outra ser utilizada para esse tema, mas o que eu trago mesmo é a história dele como marco na sociedade, né? Então a gente pode usar aí essa biografia como uma alusão histórica, por exemplo, tá? E escutem Elton John, viu? Porque eu gosto bastante dele. Beijo, até mais, até quarta-feira. Foi ótimo estar aqui com vocês.